Agora vamos ver alguns exemplos aqui para a gente começar a resolver o nosso exercício. Tá legal? Vamos lá. Primeiro exemplo. Em um clássico de futebol albidense, um jogador do Vila Nova dá um chute em uma bola, aplicando-lhe uma força de intensidade 7 vezes 10 ao quadrado Newton, em 0,1 segundo, em direção ao gol do Mariano. E o goleiro manifesta reação de defesa ao chute, mas a bola entra para o delírio da torcida. Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Então, o que a gente precisa fazer? Já leu o exercício, lê de novo e tenta entender o que ele está pedindo nesse exercício. Qual é a pergunta que ele faz para a gente, tá? Então, olha só, determine a intensidade do impulso. Ele quer saber o impulso. Tá legal? Bom, impulso, pessoal, até escrever aqui impulso, tá? Vai ser representado pela letra I. Agora, pessoal, a gente tem que tirar os dados do exercício. Diz assim, ó, a força de intensidade, então, olha só, força é igual 7 vezes 10 ao quadrado Newton, em 0,1 segundo. Quando falar, ó, segundo, pessoal, segundo é tempo. Então, bora colocar aqui, ó, tempo igual a 0,1 segundo. Então, a gente tem a relação que impulso é igual a força resultante vezes variação de tempo. Então, meu impulso é igual a 7 vezes 10 ao quadrado vezes 0,1 segundo. Então, meu impulso é igual a 7 vezes 10 ao quadrado é 100 vezes 0,1. Impulso é igual a 7 vezes, olha, 100 vezes 0,1 é 10. Então, meu impulso é igual a 70 newtons por segundo, porque é a unidade de medida. Muito fácil para fazer esse exercício, né? Exercício número 2. Sobre uma partícula de 8 kg, move-se a velocidade de 25 metros por segundo. Passa a atuar uma força constante de intensidade 2 vezes 10 ao quadrado newtons durante 3 segundos, no mesmo sentido do movimento. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. De novo, pessoal. Primeira coisa, vou identificar o que o exercício está me pedindo, o que ele está querendo. Então, ele pede assim, ó, determine a quantidade de movimento dessa partícula. Então, ele quer saber quantidade de movimento dessa partícula após a aplicação daquela força. Então, quantidade de movimento final. Ele não sabe quanto que é. Vamos tirar nossos dados aqui. Primeiro, ele diz assim, sobre uma partícula de 8 kg. Quando fala quilogramas, está falando de massa. Massa é igual a 8 kg. Move-se com velocidade. Ó, então, vamos colocar aqui. Velocidade inicial igual a 25 metros por segundo. Passa a atuar uma força, olha, força constante de intensidade 2 vezes 10 ao quadrado newtons durante 3 segundos. Eu estou falando de tempo. 3 segundos. No mesmo sentido da partícula. O movimento. Determine a quantidade de movimento. Então, ó, eu já tinha uma partícula que estava se movendo para cá com uma velocidade de 25 metros por segundo. E veio um agente qualquer e atuou uma força F nessa partícula, também direcionada no mesmo sentido. Ele quer saber qual é
o momento dessa partícula depois dessa força ter atuado, tá? Bom, do teorema, tá? Impulso versus quantidade de movimento, tá? A gente tem o seguinte, a gente viu na aula passada e nessa aula também, que impulso é igual à variação de quantidade de movimento, ou seja, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, beleza? Mas se você lembrar e olhar para este lado aqui, eu não tenho impulso, mas eu sei que impulso é igual a força vezes variação de tempo, que a gente agora há pouco a gente mostrou no exercício anterior. Tá legal? Então, eu vou substituir este impulso aqui e colocar força vezes tempo aqui para poder ter minha quantidade de impulso. Ou, se você preferir, você acha logo impulso, depois substitui lá. Faz como achar melhor. Se preferir, coloca logo aqui, ó, impulso é igual a força. 2 vezes 10 ao quadrado vezes tempo de 3 segundos. Então, impulso é igual a 2 vezes 3, 6 vezes 10 ao quadrado. Então, meu impulso é igual a 6 vezes 10 ao quadrado é 100. Então, meu impulso é igual a 600 Newton por segundo. Legal? Então, a gente já achou o impulso. Agora, vamos para a nossa quantidade de movimento. Lembrando que impulso é igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Então, meu impulso, a gente achou, é 600, quantidade de movimento final, tá? Vai ser a massa vezes a velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa vezes a velocidade inicial. Tá legal? Então, vamos colocar, ó, 600 é igual a massa, que é 8, velocidade final, a gente não tem, menos a massa, que é 8, velocidade inicial, agora sim a gente tem, que é 25 metros por segundo. Então, vai ficar 600 é igual a 8 vezes velocidade final, menos 8 vezes 25 vai dar 200. Então, olha, 600, tá 200, vem para cá mais 200, é igual a 8 vezes a velocidade final. Tá? Então, vamos lá. Então, olha só, 600 mais 200 é 800. Que bom, pessoal, que a gente nem precisaria ter botado esse 8 aqui, ó, porque quer saber a quantidade de movimento, né? Nem a velocidade final. Então, ó, isso aqui, ó, que a gente colocou aqui, circular aqui, já vou colocar aqui, ó. Esse camarada aqui é a quantidade de movimento final. Tudo isso aqui, ó, tá? Quantidade de movimento final. Então, esse resultado aqui, ó, já nos dá a quantidade de movimento final, porque quantidade de movimento final é igual a 800, ou seja, minha quantidade de movimento final vai ser igual a 800, que a gente vai dizer quilogramas metro segundo. Tá legal? Se ele perguntasse para nós qual era a velocidade final, aí sim a gente tinha que só fazer o seguinte: quantidade de movimento final é igual a massa vezes velocidade final. Tá? Quantidade de movimento final era 800, a nossa massa é 8 e velocidade final eu quero encontrar. Então, seria 800 dividido por 8, seria igual a velocidade final. Então, minha velocidade final seria igual a 100 metros por segundo. Tá legal? Mas aí, como ele quer só o movimento, quantidade de movimento, então parou aqui. Você nem precisaria colocar M vezes V, deixaria só o que final mesmo, ok?